Fala galera! Cafezinho da melhor qualidade, gente. Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro podcast que a gente já tinha prometido, estava todo mundo esperando. Então se prepare aí, sente papo da melhor qualidade com café de primeiríssima. Gente, e a gente não podia começar esse podcast que não fosse com uma pessoa realmente que desse o nível que a gente espera no nosso podcast. Hoje a gente está trazendo aqui professor, doutor em ciências políticas, que vai estar com a gente discutindo a política como um todo, nacional, estadual, discutindo os interesses, que já tem livro escrito, e a gente tem uma honra muito grande de receber com a gente o meu amigo, doutor Edi Veiga. Bem-vindo, professor. Obrigado, grande Coronel Osmar, grande gestor de Ananindeua. É um grande prazer estar aqui para contribuir, porque eu acho que uma das minhas funções sociais é tentar popularizar a discussão da política, das eleições, da ciência política. Eu acho que esse é um dos compromissos da universidade com a nossa comunidade. Que legal, bom demais de te ver aqui. A gente fica muito feliz de você ser o primeiro entrevistado. E vamos para frente, que as pessoas querem saber coisas quentes. E aqui vale falar de tudo que é política. Fique à vontade, a gente está aqui para te ouvir. Em primeiro lugar, Edi, te perguntar dessa fervente eleição nacional, né, a sucessão. Como é que tu está vendo aí? Vai polarizar mesmo esquerda e direita ou a possibilidade de uma linha mais independente? O que você está vendo aí da questão nacional? A gente está vendo com a possibilidade, com a lente que todos nós temos, que são as pesquisas. As pesquisas sempre representam a fotografia de um momento. Claro que cada momento pode ser alterado por situações inesperadas. Mas o que as pesquisas apontam, e que vem apontando no Brasil desde 2018, é uma polarização estabelecida e estabilizada de um campo do centro para a esquerda e do centro para a direita. Uma polarização direita-esquerda, com o centro se dividindo entre dois lados. E nessa polarização, quem puxar o centro é o vitorioso. Então, eu acho que se colocam a mesma situação da eleição de 2022, vai ser uma eleição ultrapolarizada, independente de candidatos, né, que estão hoje. Ao final, vai ser essa polarização, e quem estiver fora desta polarização será tragado, ficará anêmico eleitoralmente, será esvaziado. Quem não tiver num lado desse não tem chance. Mas, Edi, me diz uma coisa, eu tenho prestado atenção nessa questão. Eu sou contra a direita e a esquerda, essa coisa extrema, tá? Eu sou um cara que não gostaria de ver isso no país. Mas como é que a rede social se coloca? Ela vai estar a resto dessa posição ou ela pode alterar em busca de uma coisa mais alternativa, fora dessa coisa direita-esquerda? As redes sociais, elas também estão capturadas, do ponto de vista econômico, a sua grande maioria, por esses grupos, tanto governo e antigoverno. Essa polarização, que são os grupos que mais condições têm de ter profissionais, de ter mobilização, estão nas redes sociais se colocando. E digo mais, eu fiz uma pesquisa e repeti essa pergunta em várias pesquisas. Foi o seguinte: quando você está navegando, qual é o assunto que você mais busca? Resposta: só 5% se interessa por política. 95% da população quer saber da vida das celebridades, da criminalidade, do futebol, né? E é isso, eu fiquei impressionado. Agora acontece que esses 5% que estão lá, que não é pouca gente, 5%, eles conseguem, é como se fosse uma militância virtual. Eles conseguem fazer um barulho infernal, né? Mas, e como o sistema de compartilhamento impressiona a gente. Nós, digamos que convivemos com a política, somos politizados, gostamos de acompanhar notícias políticas, a gente fica impressionado com aquela polarização. Mas quando você vê aquela polarização na rede, você vai na rua, não está nem aí, está cuidando da vida dele. Olha, duas questões eu lhe coloco.
A pergunta mais importante hoje, para entrar nessa questão que você colocou, a pergunta espontânea, que é aquela que você não apresenta nome do candidato, você pergunta hoje. Sim, sim. Quem você vai votar para presidente? 80% não está nem pensando nisso. Está mais interessado no que a Virgínia e o Vini Júnior estão fazendo Isso. do que vai ser o destino. Então nas três graças, se o Ferretti vai ou não vai ser preso. Vamos lá. Você tem um presidente petista no terceiro mandato com 80 anos de idade. Do outro lado, você tem um ex-presidente preso, com a saúde frágil, lançando aí o filho Flávio Bolsonaro, né? Candidato da direita do clã bolsonarista. E diante de tudo isso, tu tem uma fervente crise de tamanhos estratosférico puxado pelo INSS e pelo Daniel Vorcaro do Banco Master. Essa mistura toda aí, quem sobrevive disso? Quem sobrevive é quem não vai ser preso, ou quem não vai ser caçado, sobrevive. Quem sobreviver, esta é a minha opinião, dificilmente abalará a polarização dos polos, um de centro para a esquerda e de centro para a direita, um polo conservador do ponto de vista ético, moral, e outro polo progressista. Eu acho que isso se coloca, principalmente se Flávio não for impedido, ou se Flávio for impedido e ele lançar o irmão dele, ou lançar a Michele, a polarização continua. Porque é o seguinte, amigo Osmar, nós estamos no início do século XXI. A velha sociedade em que eu fui gerada, que foi na metade do século XX, década de 60, década de 70, sei o que deve ser uns... Sim, década de 60. Essa velha sociedade do século XX, que formam os nossos pais, nossos avós, e que eles formaram, ela não está muito satisfeita com a nova sociedade que vem surgindo nos últimos 50 anos. A sociedade das mulheres independentes, a sociedade dos índios querendo já até um sistema educacional para os indígenas, dos pretos organizados querendo que o Estado lhe retribua aqueles 300 anos, 400 anos de escravidão, os LGBTs que querem um espaço serem reconhecido como novas famílias. Nesta polêmica toda de uma nova sociedade emergindo, a velha sociedade ela está unida em torno do voto conservador, se identificando com aqueles políticos que falam desse século XX, como era boa aquela sociedade conservadora. E a oposição ao Lula. A direita se apropriou desta agenda. Você vê que o Bolsonaro já teve 3 mulheres, mas ele representa o homem da família. Ele conseguiu fazer uma aliança não só com os neopentecostais protestantes, mas com a igreja conservadora católica, porque mais de 15 mil padres assinaram o manifesto do Bolsonaro em 2022. Então você entende que o cristianismo instalado como igreja, hoje judaico-cristão, hoje contém essa linha mais conservadora, porque quer preservar a nossa família do século XX, grande parte daquele estilo que eles aprenderam que era correto e que a Bíblia, digamos, retrata. Então isso aí é mais ultrapassa a própria política. Mas Edi, eu quero fazer uma observação. Você não acha que é antagônico esse pessoal da direita, né, desse discurso família, Deus, que eles falam em Deus, e são eles que defendem as armas, que bandido tem que ser morto, que fala palavrão, que quer dar porrada em qualquer um. Onde é que está isso casado com Deus, baseado na Bíblia? Ou seja, a Bíblia, o próprio Jesus fala de amor. Como é que entendeu? Fala de casamento único. Como é que ele sustenta essa fé? É porque hoje a igreja neopentecostal, em sua maioria, eles não são mais cristãos. Eles são da linha mosaica de Moisés, mais afiliado hoje ao Davi, né, o rei Davi, que é aquela olho por olho, dente por dente, vai em nome de Jesus Cristo, mas isso não é mais o cristianismo. Então, eles estão muito mais no tempo da lei do que no tempo da graça, ou seja, a partir da morte de cruz de Cristo, que fala em amor,
eles fazem uma mistura e talvez o cristianismo desapercebido está comprando um pacote. E agora ele vai com a teoria da dominação, que é um retorno muito próximo, digamos, do islamismo, do islamismo radical, onde eles tentam se implantar no seio da sociedade, utilizando o Estado como instrumento. É uma reunião, uma captura do Estado pela religiosidade, que sempre leva à guerra civil e ao conflito, né? Porque a grande vitória da Revolução Luterana foi separar o Estado e religião. Mas eles trabalham no nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o cara mais querido do Ocidente, mas estão, na verdade, com Moisés, o Velho Testamento. É por isso que eu posso matar, xingar, fazer julgamento, decidir. Agora, apertando um pouco mais o professor de Veiga aqui, assim, na tua ótica dessa miscelânea toda, quem ganha a eleição para presidente da República? O seguinte, está certo, essa eleição vai chegar empatada. Agora, claro, se tiver algum fator extraordinário, por exemplo, se o Bolsonaro morrer, ou tomar uma facada de novo. Se ele morrer, vai corresponder a uma facada. Sim. Aí a chance de ganhar é enorme. Tenho medo até que os grupos lá do PN façam alguma coisa nessa eleição. Espero que isso não aconteça. Fatores extraordinários podem mudar. Pode influenciar muito. Se tiver fator extraordinário, essa eleição vai chegar empatada na reta final. Você acha... vai ficar torcendo para ver quem vai ganhar. E você acha que o candidato independente, então, aí como esse Renan Santos, essa turma que está aparecendo, tentando não ir para um lado ou outro, você acha que não vai ter chance nesse, embora tenha um percentual da pesquisa que indica que alguém gostaria de votar livre dessa linha PT-Bolsonaro, mas você acha que não prospera? Probabilisticamente hoje, com a informação que nós temos, hoje, pode esquerda esvaziaria qualquer candidatura de centro. Isso hoje. Mas, por exemplo, se nesses escândalos Moscaro e INSS envolver todo mundo, aí pode surgir um fenômeno extraordinário. As duas bandas caírem por um lado e surgir um terceiro aí que parece um cometa. Mas isso aí diria hoje 5%. Ou seja, com esse cenário nacional colocado, como é que nós vamos entrar aqui no Estado, né? Hoje você tem a Hanna, que está aí governadora, era o vice do Helder, o Helder com altíssima aprovação, indicando já quase uma eleição certa para o Senado. E tem o Daniel, daqui de Ananindeua, que está saindo aí, né, vendendo uma imagem que as pesquisas estão comprando. Como é que você entende aí? Como é que fica? Daniel fica na direita, é candidato da direita, vai assumir o papel dele no PSB, que ele teve pelo PSB. Como é que você acha que o Estado vai se comportar nisso? Como é que vai ser essa eleição aqui? Olha, eu vou dizer duas coisas antes de responder diretamente. Sim. Daniel representa o anti-barbalismo. Sim. Porque a família Barbalho, ela se corresponde que foi o baratismo, entendeu? O que foi o jarbismo, lacidismo, o que foi o estucanismo. O Pará é o estado da polarização. Na República Velha era o pessoal do glaulismo, versus lemismo. Sim. Tá certo? Na República de 46, que era mais democrática, baratismo versus coligação democrática aparece. Todo mundo se juntava da direita e esquerda contra o Barata. E o Barata foi ganhando passo. Na época do regime militar, era alacidismo contra jarbismo, o que o oposição não contava aí. Agora, na redemocratização, veio um barbalismo que domina aí por 18 anos, depois vem os tucanos que nasceram do ventre dos barbários e ficam aí mais 18 anos, né? E neste momento, renovação de geração, você tem um Helder. Qual é o problema de um governo como o Helder? É que o governo, ele tem a sua máquina estadual, ele tem a sua base de apoio na Assembleia, e tem os seus cargos. Mas ele não consegue alocar no governo todo mundo. Então ele vai lá, pega 50%, 60%. Os 40% que são de fora, eles fazem o antigoverno. Então, hoje o antigoverno, todo mundo está de fora, que já estiveram dentro. Entendeu? Então você pega o Daniel, você pega o senador Zequinha Marinho, você pega o Edemar, que já foi governo, pega todo mundo que querem, na verdade, governar. Eles são um antigoverno que
conseguiram se aglutinar, porque como o Daniel foi confronto direto, foi uma prefeitura na mão, um governo Helder, e virou o anti-Barbalho. Então, todo mundo que é anti-Barbalho está em torno do Daniel. Então é uma grande polarização. Edi, eu quero até somar contigo sobre isso. Isso é tão verdade que eu vi recente uma foto do Daniel com Simão Jatei, né? Sim, Daniel foi eleito no PSDB. Pioneiro era prefeito, Daniel foi eleito no PSDB. Já na eleição dele, ele já abandonou o então governador Simão Jatene e já fez aliança com o MDB. Depois o próprio Daniel, presidente da LEPA, cassou o Simão Jatene, cassou os direitos eleitorais do Jatene. Será que essa vontade dessa aglutinação, que tu estás falando contra o barbalismo, chega ao ponto do cara superar uma coisa dessa? Ou seja, eu fui traído, depois eu fui condenado, mas por querer voltar a gente se junta? Você acha que é isso? O Simão Jatene, na verdade, o Daniel, ele era um feitor, digamos, do governador, que articulou, por exemplo, na Assembleia e passava o Jatene. O Jatene está com sangue nos olhos. Ele não vem para o governo, vem para o Senado, com uma idade avançada, né, tem histórico de problema de saúde e não quer mais se meter nesse estresse, mas ele tem uma maior vontade, a gente percebe, de levantar o Helder. E é isso que faz ele superar, ou seja, essa coisa toda de ser traído, de ser caçado. Aí se auto-justifica, não, o Daniel apenas fez, quem mandou fazer foi outro, que é uma justificativa da política, né, para, de fato, organizar um grande movimento, né, que se torna mais forte, porque a candidata Armana é a primeira eleição que ela... Primeira candidatura, né? Cabeça, ela não foi candidata a vereadora, deputada estadual, deputada federal. Sim. O que torna, neste primeiro momento, antes do jogo começar, né, um jogo, um embate difícil, mas eu devo te dizer, que a Armana está nesses percentuais que ela está, empatada com o Daniel, considerando que Daniel já foi deputado, foi prefeito, presidente da LEPA, era um desempenho muito bom. O que significa, se acontecer o que acontece no Pará e nos estados do norte do Brasil, onde o Estado, a máquina do Estado, ela consegue alcançar os comandos políticos, o familismo de cada município, os grupos corporativos do agronegócio e da indústria da mineração, a potencialidade demonstrada pela Armana é muito grande hoje. Identificando Hanna e Daniel. Esquece esse apoio do Helder, que para mim isso vai ser extremamente importante, mas vamos analisar de forma isolada aqui. O Daniel foi prefeito, sai acusado de crimes, né, desvios, está sendo acusado, inclusive com a reportagem que teve no próprio Fantástico, a discussão do Ministério Público apontando vários desvios de recurso público, mas parece que isso vindo à tona não está fazendo muito efeito na pesquisa Daniel, ou seja, por que as pessoas ainda não estão entendendo essas acusações de Daniel? Ou está naquela situação, eu estou de um lado e de outro, não importa o que fala. Nesse momento, 80% da população não está ligando para a política. Aquelas tendências são da pesquisa estimulada. Você apresenta o nome dos candidatos, as pessoas fazem um prévio posicionamento, às vezes pela notoriedade da pessoa, não significa que ela vai votar, né? Então as pessoas estão distanciadas disso. Só 5% efetivamente se interessa pela política. Esse debate que você acabou de colocar aí, que é gravíssimo, essa acusação do Ministério Público e tudo mais, ainda está no eixo dos interessados pela política. E para a população geral... Daqueles 5%. Que se espalha. Para a população geral, a corrupção, ela é endógena a todos os partidos, todos os políticos. Para a população, de uma forma geral, essa não é uma variável que decide opinião. Porque eles acham, da direita, da esquerda, do centro, todo mundo se envolve com o dinheiro público. Então, para acontecer de fato,
para ter um impacto eleitoral, se a justiça chegar e prender, se a justiça chegar e afastar e ter um impacto. Opa, então é verdade. E quando a justiça não bater o martelo no final, com o processo transitado e julgado, o candidato que está sendo condenado aí tem um discurso. Isso é perseguição. Vou provar que sou inocente. Isso não é verdade. Então, até o momento, e provavelmente, se ele não for afastado, se ele não for preso, isso vai ter baixa repercussão na hora da decisão. Na hora do voto. Vamos lá, ainda analisando os dois candidatos isoladamente, Tirrano e Daniel, vamos fazer isso pelo lado do Daniel. Daniel hoje está num partido, no Podemos, do Zequinha Marinho, mas não assume Flávio Bolsonaro, não assume ser de direita. E agora nós vamos ter uma visita aí do Flávio aqui em Belém. Ontem saiu aquele, o escândalo dele pedindo um patrocínio pequeno, 60 milhões de reais, para o Daniel Vorcaro para patrocinar o filme do pai. Como é que tu achas que o Daniel vai se conduzir com essa relação? Ele vai realmente abraçar, vai fazer arminha, vai falar em família, pátria e nação? Como é que você acha que o Daniel vai se conduzir depois que ele assumiu o Partido Podemos e com a visita aí do Flávio? Se o Daniel não assumir, não se agarrar, não abraçar, não beijar o Flávio, a direita, que ainda está meio em dúvida, porque ele estava no PSB, e PSB é um partido de centro-esquerda que é coligado com o presidente Lula, que é notoriamente vice-presidente da República, né? Não, vice-presidente é do PSB, aliado com o presidente que é de esquerda, digamos assim. Sim, exatamente. Se ele não sinalizar por voto conservador do Estado, que vai ser Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se ele não aproveitar agora para colocar, para ir na garupa do Flávio Bolsonaro, vai despotencializar muito a candidatura dele. Ele não tem caminho. Ou ele vira bolsonarista, ele se assume, ou então o potencial dele de crescimento vai ficar muito prejudicado. E será que você falou na questão das igrejas neopentecostais, aquela coisa toda, será que Daniel está usando isso pelo fato da esposa agora estar se declarando mais evangélica, mais nas igrejas evangélicas, e o Daniel na igreja católica, nas procissões, pedindo voto, já é fruto dessa visão, desse cristianismo cego que vai apoiar essa direita assim? Não esqueçamos que na igreja católica tem talvez mais da metade dela seja conservadora. Não vota em partidos que queiram reformar muito a sociedade. Né? Então nós temos a ala da igreja católica que é muito parecida do ponto de vista dos valores da política aos protestantes. Então ele deve estar se alinhando com esses padres conservadores, mas aparecendo na igreja católica, né? Sim. A esposa, a pai protestante. Mas eu diria o seguinte: peça-chave aqui para o Daniel é se colar com o Bolsonaro. Se ele não se colar, ele despotencializa a voto. Então tu acha que Daniel só ganha eleição se assumir essa direita da Arminha e, para ir para cima? Tu acha que é isso? É isso. Ou tu acha porque senão o PL do Pará, do Éder Mauro, do Zequinha Marinho, eles põem o pé no freio. Então não há caminho para ele. Ele se filiou no Podemos. O Podemos é um partido que tem muita gente das igrejas evangélicas. O senador Zequinha Marinho é alguém que publicamente assumido apoiador do Bolsonaro, e ele não tem outro caminho, eu acho. Se ele não aproveitar para tirar foto, pousar e declarar apoio ao Flávio, ele está correndo muito risco. E o vice? Quem seria o vice do Daniel? Qual a linha? Vai ser mesmo parente do Éder Mauro? Éder Mauro está criando o clã, né? O clã da família Éder Mauro, né? Já tem um irmão, já está puxando. É assim, mas a família vai ter um clã. Essa é a verdade. Essa é a mesma linha. Né? Quem decide é o PL, o vice. Não é o Daniel. Quem vai dar o vice do Daniel quem vai dar o voto para o Daniel, grande parte de Belém, inclusive, a metade de Belém vota com o Bolsonaro. A metade. As pesquisas indicam isso. Desde as eleições passadas. O Lula ganhou aqui, muito apertadinho aqui em Belém. Mas tu não achas que aumentou muito a questão
da assistência que o governo tem federal. Eu ainda não fiz essa pesquisa, ou seja, o Bolsa Família, o Bolsa Gás, o aluguel, isso parece que houve um aumento muito grande, aqui inclusive na região metropolitana. Eu vou te contar rápido uma história, por exemplo, um tempo desse a gente precisou de uma pessoa para nos ajudar em casa e ela disse, eu aceito, mas eu não assino a carteira. Mas por que não? Porque se eu assinar eu perco o benefício. Então, ou seja, está muito maior. Isso não deve ajudar o Lula aqui com essas bolsas da vida? Onde o Lula vai respirar forte é onde estão esses nichos. Mas esses nichos ele já teve, aumentou um pouquinho aqui, né, como aí nessa região aqui dos ribeirinhos, do Marajó, do Tocantins e tudo mais. Mas eu lhe garanto que mesmo esse pessoal aí, o Bolsonaro ali tem 30% dos votos, mesmo nesse pessoal. Agora, se tu pega de uma forma geral, olha, nós temos 2 milhões de famílias do Pará. Desses 2 milhões, 900 mil recebem ajuda do governo. Né? Sim. 900 mil famílias recebem ajuda do governo. E nós temos uma classe média, mas se você olha aqui no Pará, o Pará é um estado que o Lula domina justamente por causa das políticas sociais compensatórias. No Nordeste, essa é a força do Lula. Porque, na verdade, o pessoal que ganha acima do salário mínimo, eles estão completamente divididos. Quando chega na classe média, a família Bolsonaro ganha. Quando chega no pessoal com mais instrução, a família Bolsonaro ganha. Né? A classe média brasileira, de forma geral, principalmente a classe média privada, no eixo sudeste. E a alta tecnocracia do serviço público não se reconhece como de esquerda, né? Então, é um jogo muito difícil. Eu diria, o pobre, ele vota mais pensando em salvar sua alma do que salvar sua carne e seu corpo. E que está bem com Deus, eles indicam para ele que está com Deus do que está comendo em casa. Fazendo essa análise assim, você não acha que essa esquerda brasileira, não é mais comunista, a gente não dá para entender, dizer que a esquerda brasileira é marxista, é comunista, que não é mais, tomou um padrão único no Brasil. Ela não morre com Lula? Ela não morre com Lula? Ela vai ser... Ou seja, tu acha que tem vida depois do Lula, essa esquerda? Tem, mas a social-democracia aconteceu na Europa. O que é a social-democracia? É uma percepção de que, nesse momento, tem que ter política social, tem que ter um Estado forte, mas um Estado que convém muito bem com o setor privado. Né? Mais ou menos como a China se transformando no socialismo de mercado, que cada vez mais o mercado avança lá, tem um segmento que está abandonando. Então, você tem 2 opções na China. Você quer ser funcionário do Estado? Tá bom, tu ganha o teu salário mínimo lá, eu te dou subsídio para tua casa, para o teu estudo, para o teu transporte, para tudo, mas tu fica naquele jeito lá. Agora, tu tem a escolha, tu vai para o empreendedorismo, vai ter uma zona especial de trabalho, onde tu depende de ti próprio, e essa classe média está crescendo muito na China, e já estão chamando de socialismo de mercado. A social-democracia aqui no Brasil vai ser aquela esquerda, centro-esquerda, moderada, que respeita as regras. A diferença dela para a direita é que ela usa o Estado para políticas sociais, enquanto a direita quer que a política social, se tivesse, seria feita pelo próprio mercado. Né? Ela vai sobreviver como uma centro-esquerda, como é na Europa. Lá na Europa ninguém propõe mais aquela revolução comunista do século XX. Sim. Aqui no Brasil, no PT tem, mas é 10%, 90% do jogo democrático. Mas isso aí foi pensado por Mário Covas, foi pensado por Almir Gabriel, na fundação do PSDB. E hoje o PSDB está aos frangalhos no Brasil todo. Aqui no Pará, inclusive, nem existe mais o PSDB. Você acha que vai voltar para isso com o Lula saindo? Quando o Lula parar, nós vamos criar um PSDB aí forte nessa linha da social-democracia? Eu acho que o PSDB, na verdade, ele seria melhor se o nome dele fosse PSL, Partido Social Liberal, porque ele foi muito mais liberal do que social. Tanto é que ele não conseguiu articular uma base popular que alguém de esquerda teria, dos trabalhadores, dos sindicalizados, dos mais pobres. E com base nisso também, graças aos escândalos do Petrolão, que levou o Aécio com todo mundo junto,
por denúncia do própria oposição, Sim. né, eles falam assim, o PT é uma social-democracia daquela década de 70 na Europa. É aquela social-democracia que de fato trabalha em política de transferência de renda, que é a política redistributiva, a política Robin Hood, tira um pouco do rico para dar para o pobre. Só que o PT não consegue fazer isso no Brasil porque o Congresso Nacional é de centro-direita. Então, até para você aumentar o imposto sobre a operação financeira de 2% para 3,8% não passa. Imposto sobre grande fortuna não passa. Então, o PT, com essas bandeiras, mas ser social-democracia no Brasil, no modelo europeu da década de 70, é ser, digamos, revolucionário. É você cumprir toda a bandeira da Revolução Francesa, né, de transferência de renda, de habitação, de educação, de política de mobilidade urbana. Então, esse discurso vai continuar aqui no Brasil. Ser social-democrata hoje, no sentido daquela social-democracia europeia, é muito progressista. E vai continuar com essa bandeira. Tu acha que sobrevive aí, né? Voltando para cá, para o nosso estado, Parauara. Hanna, como é que tu verifica a Hanna? Como é que tu vê a Hanna, a primeira candidatura, ligado ao Helder, certamente ligado ao governo Lula, né? O Helder sempre se posicionou muito claro com alianças com o governo Lula e deve caminhar com o governo Lula aqui com a candidatura do Lula à presidência da República. Como é que Hanna sobrevive e qual será a postura da Hanna? E quem será o vice da Hanna? O que você acha? Olha, a Hanna tem sinalizado, né, bastante. A Hanna vai ter que provar até o mês de julho que ela é governadora. Porque se ela não demonstrar autonomia, capacidade de liderança, nos comícios, nas entrevistas, nas tomadas de decisão no dia administrativo, ela não pode passar a ideia que ela é pau mandada. Porque se ela passar a ideia, ela vai perder muito voto das classes médias aí, que fazem parte daquele centro que não quer nem a direita nem a esquerda. Então ela tem que demonstrar, em primeiro lugar, que ela tem autonomia de governo. Independente do Helder. Independente do Helder. Ela tem que fazer isso com muita força. Segundo, eu acho que ela tem potencial eleitoral pelo que as pesquisas estão demonstrando hoje. Tá? Então, se ela tem esse comportamento, e o governo estadual, o governo federal, o governo municipal trabalhar em conjunto e articulada, ela é fortíssima, candidata à vitória. E fortíssima. Mas você acha que ela vai... Que a tendência de ser o vice de Hanna? Mais para a esquerda, mais cristão, mais do agronegócio? O que você acha que vem aí desse jogo? Olha, 2/3 do voto do Pará está no interior. 2/3. Tá certo? Então eu quero lhe dizer que o perfil da Hanna, tá certo? Para disputar a turma do agronegócio, que é muito forte no sul e sudeste do Pará, o perfil desse eleitorado conservador aqui do interior, por incrível que pareça, o perfil do vice tem que ser conservador da Hanna. Primeiro porque o Helder, apesar de Helder ser um político de centro e tudo mais, ele passa uma ideia de ser muito ligado ao Lula. Você vê nas entrevistas que o eleitor de centro, aquele eleitor independente, ele vê o Helder mais como lulista do que como conservador. Então o Helder vai deixar esse perfil para a Hanna. Então, mas o Helder sempre conservador. Embora ele sempre demonstrou isso, mas o Helder sempre fez uma interlocução muito forte com essas bases, com a base da agropecuária, com a base da mineração, com a base dos produtores, né, dos trabalhadores. O Helder sempre transitou nesses anos de governo nessa linha. Assim, e aí eu fico aqui pensando, quem será o que mais vai pesar na pesquisa para um vice da Hanna? Só conservador, mas um conservador buscando o lado religioso, lado cristão, conservador muito mais ligado ao agronegócio, ou um político mais conservador? O que você acha que vem por aí? Conservador que dialoga tanto com o agronegócio quanto com a religiosidade. Porque o Helder, na eleição de 2022, na eleição presidencial, ele se expôs muito ao lado do Lula. E as lideranças da direita do sul, sudeste e oeste do Pará não esquecem disso, nem de parte dela. Mas tem um povão que é a base deles. Esse povão é mais religioso, esse povão é mais conservador nos valores. A Hanna é uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher que se expressa bem,
está demonstrando isso, né? E ela é um perfil de centro progressista. Eles tenderão, né, a disputar essa grande massa, ter um perfil para disputar com essa base que está ameaçando ela, que é a base conservadora. Então você acha que vem aí um pastor, ou vai vir alguém da Igreja Católica, ou vai vir alguém lá do agronegócio? Você acha que essa é a tendência para equilibrar? O ideal é que viesse alguém do negócio que fosse pastor. Aí faria tudo. Faria tudo. Mas eu vou te dar um outro dado, vamos lá. Celso Sabino se lançou candidato ao Senado Federal pelo PDT do Giovanni Queiroz e do Lupe lá de Brasília. Celso Sabino vai ser candidato a senador mesmo? O que você acha? Olha, ele vai ter que ser senador, ou senador ou a vice. Por quê? Porque nesse momento, toda a base dele para deputado federal já fechou com outros candidatos. Não foi dilacerado, não né? tem mais ninguém mais esperando por ele. Vai ser forçado a ser candidato. Está se articulando com Lula para ver se ele obtém o apoio do PT à sua candidatura. Se ele obter o apoio do PT, e potencializa ainda mais a candidatura dele. Agora, quem decide o voto no Pará para senador, que vai ser uma polarização secundária, peso da máquina, que traz o voto municipal, o voto de longe, o voto da clientela, dos vereadores, do vereador, do deputado, do pastor. Né? Então, põe-se o candidato do governador, e no caso é o Chicão. Para a segunda vaga é o Chicão. Sempre será muito forte. Lembre-se que o Beto de 2022 era lá embaixo o voto. Ele só começa a crescer nos últimos 30 dias, quando o governo vai em cima e coloca a máquina. Né? E o governador... Senão ele teria perdido até para o Mário Couto, né? Então nós não devemos nunca deixar em segundo o candidato do governador. Agora, sem dúvida nenhuma, o Celso vai ter um bom desempenho. Agora, Éder Mauro, Celso Sapinho e Zequinha Marinho, do ponto de vista da sua trajetória de vida, eles bebem no voto conservador, no voto mais da direita. Não esquecemos que o Celso Sabino, ele foi presidente da Comissão do Orçamento Federal da base do Bolsonaro. Base do Bolsonaro. A classe média de esquerda não vota dele. Então, vamos lá, só para a gente mexer nisso. Celso candidato ao Senado, o Helder está colocado, Chicão está colocado. Caminho do Celso, mesmo não sendo, ou sendo, né, a gente tem que fazer análise aí do Celso, o Celso seria um bom vice para a Hanna. Seria um bom vice, conservador, um cara jovem, tem diálogo com todo o agronegócio, tem diálogo aí com... funcionalismo público, né? Porque Hanna é a primeira funcionária pública a ser governadora do Estado. E o Celso é da mesma linha, né? Funcionário da Cefa também, auditor da Cefa. Tu acha que a tendência é ser Celso sendo o nosso vice-governador da Hanna? O Helder, talvez por pragmatismo, querendo evitar o conflito maior, ter aqueles compromissos que ele tem com Lula, seria uma boa para resolver o problema dele no plano federal. Né? Isso acalmaria o PT? Isso acalmaria não, o PT? De forma nenhuma. Porque o PT é a vice, né? O PT tem que ser a segunda força. Todo mundo sonha com as possibilidades futuras da política, né? O PT tem uma eleição estadual sempre 15%, tá? Então, pois é, mas isso, se Celso for apadrinhado pelo Lula, ele não segura o PT regional? Segura. Então seria uma solução salomônica. Ele segura a sigla PT, mas não segura, por exemplo, o Beto Faro. O Beto Faro vai com o Chicão, sei lá, na minha opinião. O Beto Faro vai com o Chicão para o Senado. Vai. É o Chicão. Porque ele tem um compromisso. Mas assim... tem uma dívida de gratidão com o governador. Mas o Celso, tu acha que seria uma solução para o PT, para a Hanna, para essa questão dos próprios Chicão, isso, ficar mais livre para poder crescer com mais espaço na agenda? É isso? Isso, eu acho. Eu também acho que é um nome interessante. Professor, bora falar um pouco aqui sobre os deputados, o que está colocado aí. Eu quero te perguntar uma pergunta fácil. Você acredita na candidatura de Éder Mauro para o Senado?
Olha, Ou ele vai ficar com medo de ficar sem mandato? probabilísticamente, eu acho muito difícil ele se eleger, porque ele vai dividir voto direto com o Zequinha Marinho. Ainda tem o Celso Sabino, que nesse momento come nessa região também. Ele bebe nessa fonte. Então, como eles se dividiram, Zequinha, se dividiram com o Éder Mauro, e abre muita chance para o governo do Estado fazer as duas vagas. Mas assim, historicamente a gente vê o Éder Mauro sempre se reelegendo para não correr risco. Nunca quis grandes candidaturas majoritárias com isso. Ele hoje está pronto para correr esse risco ou tu acha que ele, na última hora, vai arregar? Não foi ele, na minha opinião, não é ele que está tomando essa decisão. É o Flávio. É o Flávio, porque eles também estão disputando fortemente o Senado Federal. Eles querem ter uma representação ainda maior para fazer o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, pela vontade do Éder, Mauro ele seria deputado federal. Mas tu acha que ele segura, ele garante essa candidatura ou na última hora, correndo o risco que ele volta? Porque diferente do Celso, o Éder Mauro bebe da ala direitista sem muita base, né? Ele apenas se apresenta, né? Xinga, fala, faz aquele discurso mais duro. Ele não é um cara de muita base. Então, acho que se ele quiser voltar a ser deputado, você acha que é possível? Acho que sim, porque ele tem muita foto dessa classe média de direita. Você vê que ele se elege praticamente gastando pouco dinheiro, né, nessa base da direita. E talvez ele aproveite essa crise com o Flávio agora, se tiver algum impacto no primeiro momento, para voltar para deputado federal. Porque, na minha opinião, ele e o Zequinha disputando, nenhum dos dois passa. E abre espaço para o Chicão, o Helder puxar o Chicão ou o Celso, né? Professor, me diga uma outra coisa. Daniel, candidato a governador do estado, ele consegue eleger de base? O que tu está vendo? Ele vai conseguir fazer deputados, senadores? Nós já falamos que ele tem a chance do Éder Mauro, aí se o Éder Mauro confirmar. Mas você acha que ele consegue, pelo movimento que você está fazendo, que ele levando essa candidatura à frente, vai ser uma candidatura difícil, porque vai polarizar também, então vai acabar caindo no discurso da direita e esquerda. Você acha que ele consegue fazer quanto dos 41 deputados estaduais aí? Olha, eu vou começar o seguinte. Nesse momento, o Daniel é o maior, tem identidade com Podemos, ele não tem identidade partidária. O Daniel, digamos, é um candidato partidário, é o candidato do momento porque ele é o anti-barbárie. Então a repercussão dele para as eleições legislativas vai depender mais da máquina de cada candidato, né? Logicamente que o nome Daniel e Podemos vai trazer um voto de legenda. Sim. Vai ser a maior votação de legenda para deputado federal e estadual que o Podemos vai ter. Sim. Em função do candidato a governador que está polarizando. Mas eu posso dizer o seguinte, dos atuais deputados federais, na minha opinião, é o primeiro experimento que o deputado federal eleito teve, em média, 50, 60 milhões de reais por ano, os deputados federais, aqueles que trabalharam a famosa emenda PIX. Então, geralmente, a renovação da Câmara dos Deputados aqui no Pará se dava 45%, 50%. Tenho a impressão que nós vamos ser surpreendidos, porque poderia ter só uma renovação de 30%. Na Câmara Estadual, tu acha que renova apenas 30%? Na Federal. Federal? Na estadual, não. Eu acho que continua a mesma coisa, porque o deputado estadual recebe pouco dinheiro, ele depende muito da máquina do Estado, do convênio com o governador do Estado, com o governo do Estado, e é muito difícil. Então, na Câmara, na Assembleia Legislativa, eu acho que a renovação ainda vai ser em 40%, 50%. Agora, 45%, 50%. O Daniel tem a esposa que foi eleita a mais votada pelo MDB, e agora saiu do MDB, teve pelo PSB, depois na última hora teve que sair do PSB para Podemos. Como é que o Daniel vai fazer campanha, que terá outros deputados certamente concorrendo? Como ele vai fazer campanha para a mulher? Como é que tu acha que isso vai? Ele não vai poder fazer campanha para a esposa dele. Porque se ele ousar fazer campanha para a esposa dele, os outros deputados vão se afastar dele. Vão continuar na base, vão continuar fazendo sua campanha, mas não vão pedir voto mais para ele. E o deputado, a primeira posição do deputado na campanha, ele quer o voto para ele. Se ele encontrar uma base, a base dividida, ele não pede voto para nenhum candidato a governador nem presidente. Ele pede primeiro para ele.
ele só vai se posicionar firmemente no segundo turno. Né? E o que interessa para o deputado É o primeiro. é o primeiro turno. Entendeu, Daniel? Se ele fizer campanha para a esposa dele, ele vai perder muita base dos seus parceiros. Ela vai fazer a campanha, ele vai fazer campanha subrepeticiamente, com estrutura, ele já está montando toda a estrutura, ele sabe quanto é a estrutura no município. Sim. Né? Então ela deve ser muito bem votada. Tu acha que ela repete a votação do passado? 250 mil votos? É possível porque ela pegou muito dinheiro nesses 4 anos. Teve a máquina municipal que ajudou e vai ter o marido, que todo mundo vai saber que é a esposa do Daniel. Então, ela tem agora, do ponto de vista geral, eu acho que o Daniel vai eleger ali pelo Podemos, 1 a 2 deputados, o PL deve manter os seus 2, 3 O Caveira, deputados. Dermaus, Joaquim Passarinho. Mas para furar o bloqueio 17 que tem aí, vai entrar aí 4, 5, vai ser muito difícil. Então eu acho que o Daniel, sem ser desse quadro, tudo ele sai com 5, 6. Estaduais ou federais? 5, 6 federais nesse bolo. É porque você vai considerar Caveira, vai considerar o filho do Éder Mauro que sobe para federal, Joaquim Passarinho, né? 3 a mulher, 4 e talvez mais um. 4, 5. 4, 5 que ela pode fazer. E para estadual, dos 41, como é que você acha que quem vai, o Daniel consegue fazer 10, 12. 10, 12 deputados no lado dele? Bom, Edir, assim, é muito bom a gente falar de política e fazer essas análises. Daniel deixou aqui em Ananindeu uma terra arrasada com um prefeito que não sabe a diferença de uma nota de empenho com a nota fiscal. E isso apareceu, a cidade está hoje abandonada, toda cheia de buraco, toda escura, a saúde um caos, morreu um menino de 17 anos aí por um abscesso dentário, um pronto-socorro que não há. Essa repercussão até a eleição do caos que ficou a cidade, tu acha que isso pode afetar o Daniel na campanha ou ele vai usar o discurso que ele não é mais prefeito? Eu acho que não afeta. Hoje, você conversa pelas esquinas de Ananindeua, todo mundo Daniel. Você fala mal dele, o rapaz olha com raiva porque ele mudou o perfil, a autoestima do povo de Ananindeua, ele investiu muito em cultura, né? Era essa novidade que foi a cidade de Ananindeua, né? Então eu acho que nesse julgamento Daniel não paga, não é mais prefeito, está sendo que ele construiu na rede social, que tem uma forte intervenção na rede social de quem está sendo perseguido. Então, você acha que isso não vai ter repercussão nesse momento na candidatura dele? Eu quero te dizer, Edir, que para nós é um prazer enorme te ter aqui nesse papo. Foi extremamente esclarecedor. As campanhas estão começando, as pesquisas estão indo para a rua. Esses 5% a gente espera que aumente, que a população observe mais. Quero já de antemão te deixar um convite para a gente estar fazendo outras rodadas de conversa. Inclusive a gente tem interesse em trazer mais cientistas políticos, mais pesquisadores dos que a gente conhece aqui do município, e a gente quer priorizar vocês que são daqui. Até a gente já recebeu uma proposta de alguém de fora, mas eu digo, não dá para falar se não for com os paraenses que conhecem essa política, com o teu livro, né, que desde a década de 40, escrevendo essa política no Pará. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor. Meu irmão, a casa é sua, o café é bom, com um papo bom e inteligente como o seu, valeu muito a pena. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado, doutor Osmar. Obrigado aos aquelas pessoas que estão ouvindo, que estão vendo. Eu acho que debate como esse socializa o debate político. Discute sem paixão, sem assimilados, trabalhando em cima de dados. Eu acho que isso ajuda muito a democracia. Obrigado. Eu só tenho que te agradecer. A gente tem umas lembranças aqui que a gente quer te entregar, porque o nosso papo com café aqui está sempre em volta do café. Obrigado mais uma vez, Edir. Conta sempre com a gente. A porta vai estar sempre aberta. Um abraço, irmão. Café para nós aí. Pessoal, foi assim.
papo bom, molhado com café, inteligentíssimo do professor Edveiga. Foi imperdível, é imperdível de você ver o quanto a gente analisou e dissecou a política paraense atual às portas de uma nova eleição. Assiste a gente, deixa o like e segue a gente.